O tema geral do vídeo é administração de empresas, mas o tema específico é administração financeira, uma playlist sobre isso que estou montando aqui no canal e eu estou utilizando este livro aqui, o link dele está na descrição caso você tenha interesse. Gostei desse livro, por isso que eu estou usando ele, beleza? Fundamentos da Administração Financeira do Alexandre Azaf Neto e Fabiano Gausti Lima. Bom, já gravei alguns vídeos aqui, eu estou no capítulo de introdução, né? Já gravei alguns vídeos fazendo aquela diferenciação de finanças, né? Segundo este autor, ou estes autores, as finanças, elas podem ser divididas em três partes, vamos dizer assim: mercado financeiro, finanças corporativas e finanças pessoais. Lembrando que o foco aqui do canal tem mais relação com as finanças, na verdade tem os dois, né? Mercado financeiro e finanças corporativas e um pouco menos de finanças pessoais. E aí, já gravei também um vídeo sobre isso, que é como evoluíram as finanças das empresas. Já fiz uma visão geral sobre isso e dá uma olhada lá para observar quais são aquelas três visões básicas, né? E hoje eu quero tratar sobre qual que é o assunto do vídeo de hoje. Ainda sobre a evolução das finanças das empresas, mas hoje principalmente entre 1920 e 1960. Vamos ver o que é que o autor tem ou os autores têm para nos dizer sobre isso. Na década de 1920, segundo Weston, 1975, as indústrias se expandiram e houve o processo de fusões das empresas para completar as linhas de comercialização. É a primeira informação que ele traz, que na década de 1920 houve diversas fusões. Agora eu queria saber aonde. Provavelmente nos Estados Unidos, ou não sei, vamos ver. Vamos ler o texto e a gente vai descobrir. Embora fosse um momento de apuração de grandes margens de lucros, os preços estavam flutuando e havia escassez de recursos, reforçando a importância da estrutura financeira da empresa. Na década de 1930, verificou-se uma recessão econômica vinda da crise de 1929, destacando-se na época os estudos sobre solvência, liquidez e recuperação financeira da empresa. Devido à Segunda Guerra Mundial, então aqui nós já temos dois fatos, né? Fusões na década de 20, a crise econômica de 29, onde se estudou solvência, liquidez e recuperação, e agora a gente vai entrar na Segunda Guerra Mundial. Devido à Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, a função financeira atribuiu maior importância à obtenção de recursos para financiar a produção de bens. Já no início de 1950, houve uma rápida expansão econômica mundial, apesar do receio quanto à possibilidade de uma recessão nesse período pós-guerra. Tudo isso acarretou uma mudança no foco do estudo de finanças, que passou a se caracterizar pela predominância das rotinas internas e pela preocupação com a estrutura organizacional, que ficou conhecida como abordagem administrativa. Então, a abordagem administrativa é quando foca nessas rotinas internas da administração de finanças, né? Assim, no final da década dos anos 50 e início da década de 60, houve uma redução da rentabilidade das empresas consolidadas. O elevado preço de mercado das ações de novas indústrias resultou na escassez de recursos para as empresas tradicionais, o que fez com que os estudos de custo de capital ganhassem importância mais destacada. Segundo Archer e D'Ambrosio, 69, ainda uma nova abordagem financeira ganhou relevância com a utilização da teoria econômica das finanças das empresas. Já segundo Smith, 1984, somente após a década de 50 é que se verificou uma mudança no estudo da função financeira, procurando compreender as várias consequências das políticas de investimento, financiamento e dividendos sobre o comportamento dos fluxos de caixa das empresas, em seu nível de risco e em seu valor econômico, ou seja, uma abordagem conhecida como positiva na literatura financeira. Então, aqui nós aprendemos nesse texto que ao longo desse período, né, 1920 a 1960, cada década apresentou mais ou menos uma tendência diferente. Em 1920 houve fusões, 1930 já com a crise houve bastante estudo sobre solvência, liquidez e recuperação financeira da empresa. Já na Segunda Guerra houve predominância de rotinas internas, né, de finanças das empresas, o que ficou conhecido como abordagem administrativa. E já na década de 50 e início da década de 60, houve uma redução da rentabilidade das empresas, de modo geral, aquelas empresas consolidadas, por conta do seu elevado preço de mercado. E ali também houve uma utilização da teoria econômica das finanças das empresas. E já na década de 50, próximo também na década de 60, o estudo da função financeira, né, compreendendo várias áreas e várias consequências políticas, tanto de investimento, financiamento e dividendo.
Beleza? Então o vídeo de hoje foi sobre isso, mostrando essa evolução histórica da década de 1920 a 1960, de forma bem resumida. E no próximo eu tratarei sobre finanças modernas e vamos ver o que é que os autores têm a nos dizer sobre isso. Aqui em cima eu vou deixar o último vídeo que eu gravei aqui no canal sobre administração financeira, dá uma olhada. E nesse vídeo eu tratei sobre o primeiro da evolução das finanças das três visões, né? Fico por aqui, até o próximo vídeo, sábado que vem.